O ministro Sérgio Moro concedeu agora há pouco uma entrevista à Jovem Pan Curitiba e nós vamos para lá conversar com o jornalista Mark Souza, trazendo as informações sobre essa entrevista por imagens aqui na Jovem Pan. Mark, bom dia. Quais são as novidades? O que o ministro falou? Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, o ministro Sérgio Moro estava feliz na entrevista com a declaração do presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, de que ele é dono da próxima vaga ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse, Tiago, que não colocou condição para assumir o cargo de ministro a vinculação com a vaga no Supremo, mas disse que sim, está feliz e pode assumi-la. Vamos acompanhar um trechinho. Quase interrogatório. É quase pior que o senhor fazia com os réus da Lava Jato lá. Olha, ali o clima era um pouquinho mais pesado. Vamos falar disso também. Doutor, vamos começar então com a pergunta que o Brasil se faz nesse momento. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou em entrevista à Rádio Bandeirantes que já está certo que uma vaga do Supremo é sua, que esse foi o acordado. Como é que é isso? É isso mesmo? O senhor já entrou no ministério esperando assumir o Supremo ou não? Como é que é isso de verdade? Não, veja, eu fico honrado com o que o presidente falou, né? Mas assim, não tem a vaga no momento. E quando surgir a vaga, vai se avaliar. O presidente vai avaliar se ele vai manter o convite. Eu vou avaliar se eu vou aceitar o convite, se for feito, evidentemente. Então, não é uma coisa que hoje se encontra na minha mente. O meu trabalho hoje é desempenhar minhas funções dentro do Ministério e fazer um bom trabalho na área de Justiça e Segurança Pública. Quando, na verdade, eu fui convidado, isso foi lá em novembro, né? Depois das eleições, o que aconteceu, eu já falei publicamente, é absolutamente verdade. Eu cheguei ao presidente e falei: presidente, a minha ideia é juntar os dois ministérios, que na época eram separados, Justiça e Segurança Pública, e ser firme em relação à corrupção, crime organizado e crime violento. E aquela ideia de preservar o legado da Lava Jato, né? Havia e há ainda muitos inimigos desses avanços anticorrupção que nós tivemos nos últimos anos, e eu entendi que dentro do Ministério... Tá aí, portanto, a palavra do ministro Sérgio Moro, que fez ali um jogo de palavras, disse que vai estudar na hora, mas ficou claro durante a entrevista, Tiago, e bem nos bastidores aqui, que ele ficou honrado com o convite e sim pensa em aceitar caso o convite seja realmente efetivado. Aí a participação de Mark Souza, da Jovem Pan Curitiba, trazendo os detalhes dessa entrevista do ministro Sérgio Moro à Jovem Pan Curitiba. Mark, bom trabalho para você. Até a próxima. Até lá. Vera Magalhães. Primeiro, parabéns, né? A Jovem Pan Curitiba, um furo. Ele estava no estúdio, né? Quem não está nos acompanhando por imagem, ele estava no estúdio. Exatamente. Mas só que eu acho que politicamente tem algumas coisas a se analisar aí nesse xadrez. Quando o Bolsonaro antecipa que eles já têm um acordo para que o Moro vá ao Supremo e que isso esteve ali colocado à mesa para o Moro desistir da magistratura e aceitar o cargo de ministro da Justiça, ele coloca o seu auxiliar numa espécie de chuva, né? Ele deixa ele na chuva até haver essa vaga, e tem muito tempo ainda para que haja uma vaga aberta no Supremo. Dá tempo, inclusive, daqueles adversários do ministro Sérgio Moro no Congresso mexerem alguns pauzinhos. Por exemplo, eles já começam a discutir uma nova mudança na regra de aposentadoria dos ministros do Supremo, que eleve ainda mais a idade. A tal PEC da Bengala, que elevou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de magistrados, já tem projetos para elevar de 75 a 80. Isso tiraria de Bolsonaro a chance de indicar ministros do Supremo. É verdade que existem também projetos na direção contrária, para se voltar à idade anterior, mas coloca o ministro, que já está numa situação bastante delicada no Congresso, de novo no centro de uma articulação política daqueles que querem contrariar seus projetos, como o projeto de lei anticrime e a reestruturação do seu ministério, e que não desejariam vê-lo no Supremo justamente pelas questões que ele representa, pelo combate à criminalidade que ele simboliza. Também tem algumas outras questões. O projeto de lei levantado lá na proposta de 10 medidas de combate à corrupção estabelece que quem já ocupou cargos de ou Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União ou Ministro da Justiça não possa ir ao Supremo. Então, Moro teria que começar a não apoiar mais um projeto que ele já apoiou publicamente no passado.
É uma série de questões que se antecipam quando o presidente faz essa declaração anunciando que a próxima vaga é a do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro. Uma coisa ruim, me parece, é que ser ministro da Justiça é só uma passagem para ser ministro do STF. Isso é péssimo. Muitos ex-ministros da Justiça foram para o STF. Por exemplo, Alexandre Moraes na gestão Temer, Nelson Jobim, gestão Fernando Henrique, o Maurício Corrêa, gestão Itamar. Mas eles foram primeiro-ministros da Justiça e em determinada conjuntura abriu-se uma vaga e aí foi articulada essas candidaturas citadas anteriormente. A visão agora é oposta. Você passa pelo Ministério da Justiça com uma espécie de momento, um rito de passagem para depois poder chegar ao Supremo Tribunal Federal. Com muita antecedência isso é divulgado. Ele não será ministro em setembro. Pode marcar do ano que vem. Dificilmente, se fosse para apostar, não vai ser, porque outras candidaturas vão ser articuladas. Isabel Galotti, por exemplo, já tem uma candidatura articulada lá em Brasília e ganhando apoio e presença no Senado Federal. Em termos políticos, essa entrevista, essa revelação, entre aspas, ela é desastrosa, porque queima a possibilidade de Sérgio Moro chegar ao Supremo Tribunal Federal.